Então, meus amigos, muito boa noite já, né? Já dando 6 horas. A gente estamos em menor número hoje, mas it's not a problem to us. Então, eu tava só dando um up aqui na nossa brincadeira hoje, tá? O que é que vai acontecer hoje, professor? Muito boa pergunta, né? Deixa eu alterar o meu layout aqui. Dar um destaque, papapá, ppp. Isso aí, diminui aqui. Eu só queria tirar essa parada aqui, mas não consigo, então vai ser assim mesmo. Acontece que hoje, vamos brincar de Kahoot. Abra aí o navegador de vocês, tá? Vou botar o modo clássico. Estou iniciando uma meeting com vocês. Estou gravando essa aula também, que assim que tiver podendo, eu jogo lá no Moodle e a gente vai ficar de boas, beleza? Então, Kahoot você escreve lá no seu navegador, kahoot.it, kahoot.it, aí ele vai pedir o PIN, e aí você vai colocar esse número aí, 772 407 77247. Precisa botar o projetor? Precisa? E não, né? Acho que na tela do computador está de tudo. Mostra só, não sei, que da outra vez eu fiz o celular, quer mostrar só as opções que você fica, né? Eu acho que vocês, eu acredito que vocês, se vocês colocarem as duas janelas divididas, a da minha apresentação e a janela do Kahoot, aí dá para vocês apertarem e ver a perguntinha. Ou então faça assim. Ou faz assim. Você vai ter que ter uma máquina vazia à sua esquerda, né? Esse cara é um gamer. Vamos lá. Bora ver. Pá, João Pedro entrou. Olha o jogador Leonardo. Beatriz. Rodrigo Visco. Dazzle Chicken 28. Que diabo é Dazzle Chicken? Jamil. Ícaro Ferreira. Tá faltando gente. Temos 3, 5, 7, 11, 12. Eu entrei no carro, o meu rápido vai começar aqui já. Ximaria. Segundo a origem da palavra, a ecologia é a ciência que é estudada. Essa daí não é minha, não, é? Entologia? Se eu ganhar, Tá apertando no carro de errado, bicho. Tenta de novo, tenta esse código aí. Expert Panther 34, meu Deus. Hã? Tem 3, 6. Friendly Lark 8. Não aceita seu nome, é? Tá faltando gente. Que foi que aconteceu? Entrou. Ó, o Walter. Gabriel. Já tem um Gabriel? Tem não. Ryanzinho. Bora. Tem aqui, ó. 3, 6. Opa, fechou. 3, 6, 9, 12. Perfeito. Ninguém entra, ninguém sai. E agora preste atenção que a gente vai começar. Posso? É que eu tô me coçando para apertar o start. Já ajeitaram a telinha para poder, né? Botar a apresentação e o pra ver vocês não vacilem, não. Presta atenção, tá? 3, 2, 1, foi! Segurança em projetos software. Lá vai. True ou false? Qualidade e segurança tem alguma relação? Será que tem? 8 respostas. Tenho 10 segundos e 9 respostas. 8 segundos e 10 respostas. 6, 5, 11 respostas. Falta um. True ou false, cara? Uma pessoa apenas. Como pode, meu? Como é que pode? Meus amigos. Tem uma máxima no mercado que diz que as empresas elas não digamos assim, não pagam pela qualidade, porque a necessidade pela rapidez e flexibilidade é maior.
né? Então a gente vai ver que quando você realiza um desenvolvimento com qualidade, desenvolver com qualidade é pensar em diversos aspectos. E um deles é, de fato, a segurança. Então, sim, quando você pensa em software com qualidade, bem planejado, utilizando técnicas específicas, né? Aplicando uma ferramenta que vai lhe auxiliar como um guiche da vida, que é fazer um versionamento correto do seu código, ou você está passando pelo ciclo de desenvolvimento e aplicando técnicas de desenvolvimento seguro, como por exemplo realizar um QA no código. O que é realizar um QA, professor? O QA vem de Quality Assurance, né? Então, uma vez que você desenvolva uma demanda, né, haverá uma pessoa que vai estar lá analisando o código que vai subir para a produção ou para a homologação e vai te questionar por que você está fazendo isso, por que você está fazendo assado, para depois, ainda dependendo da prática a ser realizada na cultura da empresa, pode haver uma gestão de mudanças, né, ou uma GMUD, se você for atalhar. O que é, professor, uma gestão de mudanças? É fazer de fato uma reunião, não só com uma pessoa da equipe, mas sim com uma pessoa responsável pela maturidade de processos, pela segurança e gestão do ambiente de informática em si. Pode ser um auditor, pode ser um expert de segurança. E esse cara, boa tarde, vai chegar e dizer, cara, o que é que você está fazendo aqui? Qual o impacto? E que horas eu posso realizar essa mudança? Como foi feito o seu desenvolvimento? Então, o cara da gestão de mudança é quem vai estar questionando você sobre o seu desenvolvimento. E nesse questionar, ele pode bater em algum ponto que pode levar ou não à implantação do seu software, tá certo? Então, qualidade e segurança andam de mãos dadas. Belezinha? Dúvidas? No? Então, vamos seguir, né? Então aí, quem é que vai assumir a liderança? Veremos agora, porque o que apertou primeiro tá lá na cabeça, né? Leonardo em primeiro com 973, Sigrid Gabriel, João Pedro em terceiro, Rodrigo Visca em quarto e Ícaro Ferreira em quinto. Não dá pra ter os 11 lá em cima, né? Então, olha o dedinho nervoso, prepara que lá vem mais uma, tá? Presta atenção. Posso pra frente? Simbora, vamos embora. 3, 2, 1, foi! Luiz! O que não é um obstáculo que pode aparecer na implementação segura de software. Quais das opções não é um obstáculo que pode aparecer na implantação segura de software? Vermelho, segurança de software é apenas um problema de codificação. Azul, somente a adoção de vários recursos de segurança e ou convenções é um obstáculo. Amarelo, é o uso excessivo de listas de verificação. Ou verde, alinhamento gerencial. Era para ter um Lzinho aí, perdão. Foi a pressa. Tic-tac, tic-tac. 23 segundos e 9 respostas. 23 segundos, 20 segundos e 9 respostas. Tic-tac, tic-tac. Que não é um obstáculo na implementação de software. 10 segundos e 9 respostas. 8 segundos e 9 respostas. 6 segundos e 9 respostas. Tá quase lá. Tic-tac, tic-tac. 1 segundo. Isso não ajuda não. Bora ver. Vixe, que ficou bem. Antes de mais nada, me perdoe pelos erros de escrita. Tava na pressa. Confundiu. Tava na pressa, acabou saindo. Mas o que não é um obstáculo que pode aparecer na implementação segura de um software. Por quê? A gente tem alguns estigmas ali dentro do desenvolvimento de software seguro, que são, um deles rapaz,
Se é sobre segurança, o problema está na codificação. Só na codificação, será que é o único obstáculo? Não. Nós temos 3 obstáculos, né? Se você for pegar aqui, que são a codificação, é um deles. É o único estrito ponto? Não, porque as boas práticas de programação, né? Além de levar um software seguro, existem outras lacunas a serem preenchidas, como por exemplo a adoção de recursos de segurança. Então, eu realizar um desenvolvimento pensando em segurança também não é a única coisa a ser feita, porque eu preciso implementar, por exemplo, a criptografia ponto a ponto na hora do versionamento. Eu tenho que ter um controle de acesso ao código, às máquinas. Eu tenho que segregar as pessoas da equipe por responsabilidades. Então, são esses mecanismos de segurança que, junto com a codificação, podem levar a um desenvolvimento seguro. E tem um terceiro, né? E o terceiro ponto é o uso excessivo de listas de verificação, né? Então, o que é uma lista de verificação, professor? Quando vocês vão ver isso numa disciplina de auditoria, por exemplo. Quer dizer que quando você está auditando, ou seja, verificando, validando processos internos, que podem ser tanto controles detectivos, corretivos ou preventivos. O que é isso, professor? São atividades, são processos internos que você utiliza para evitar desastres, né? Problemas com acesso não autorizado, com ataque de terceiros, ou mesmo problemas causados pelos colaboradores, de forma internamente, digamos assim. Por quê, professor? Você usa controles preventivos, você evita, né, que você usa de atividades que podem evitar problemas com segurança, problemas com ativos da empresa, relacionados à computação específico, né? Você pode fazer o controle corretivo, aconteceu o incidente de segurança. E aí, o que é que você faz depois? Deixa do jeito que está? Por exemplo, houve um ataque na base de dados e deletaram tudo. Ou fizeram um sequestro de dados, que hoje está bem na moda realizar esse tipo de ataque, né? Criptografar a informação do banco e pediu arrego para liberar a chave de criptografia. Por exemplo, um backup, o mais atualizado, seria o ideal? Não, porque no final das contas um backup, em algum momento ele fica defasado, né? Porém, existe a mitigação. Que é mitigação, professor? Minimização de danos. Então, você ter um backup atualizado, minimizaria o estrago no caso de um sequestro de uma base de dados, por exemplo, ou mesmo, sei lá, numa falha eventual de disco, de servidor. Acho, um caminhão atravessou a parede do negócio e quebrou o servidor. Pode acontecer? Pode. Se você não tem uma nuvem, não tem nada, é aleatoriedade demais. Mas algum problema acontece com a infraestrutura. Então, o backup estaria ali para corrigir, né, ou mitigar, diminuir o dano causado por aquela eventualidade. Corretivo, preventivo, detectivo, né, é realmente procurar por problemas, por incorrências de segurança. E aí a gente tem alguns mecanismos lá do lado do software, onde você pode estar programando mecanismos de logs, de acesso. A base de dados pode estar preparada para esse tipo de ação, como eu já mostrei, né, produzindo campos de quem criou, quando criou, quem atualizou e quando atualizou, por exemplo, né? Então, o que não é um obstáculo na implementação de software seguro é um alinhamento gerencial. De alinhamento gerencial. Belezinha? Que o alinhamento gerencial precisa ser na área, né? Alinhamento gerencial pode ser
dentro de qualquer setor. Então, ele não é um obstáculo na implementação segura de software. Então, a gente tem os outros três e eles se complementam, né? Um obstáculo é pensar que só o código importa, só o código é o único ponto de tratamento relacionado à segurança, ou a falta de adoção de ferramentas e mecanismos acerca da segurança em si, seja controle físico, seja controle lógico, controle de acesso físico, controle de acesso lógico, implementação de criptografia, entre outros, ou mesmo nível de priorização em documentos, né? Tipo classificação de documentos ou dados como público, privado e confidencial, né? Seriam outras ações a serem tomadas. E foi o que eu disse, excesso de listas de verificação. Por que o excesso? Porque você se focar só em listas de verificação se torna óbvio a sua proteção. Então você não pensou fora da caixa, digamos assim. E quem realiza ataques está sempre buscando novos meios de fazê-lo. Belezinha? Dúvidas? Então, tá frente? Bora ver quem é que tá na frente, né? E alguém aí apertou primeiro o botão. Bora ver, bora ver, bora ver. Então, eita! Ícaro chegou em primeiro lugar. Toma na frente do Gabriel. Rodrigo Visco continua em terceiro. Mário foi pra quarto. Leonardo está lá em quinto, menino. Olha aí, e ficou bem, né? Divididozinho aí a minha questão. Então, eis aí o nosso ranking, ele está mudando. A cada pergunta que passa, o ranking pode, né, se tornar cada vez mais dinâmico, digamos assim. Então, você que não acertou agora pode ainda tomar a frente. Não se preocupe. Todo mundo aqui tem chance de ganhar esse jogo. Mesmo porque qual é o grande prêmio do Kahoot? Diga conhecimento. Conhecimento, exatamente. Então vamos para a próxima pergunta. Posso? Vai? Vamos embora. Next. Quiz. Qual das opções não leva a pensar sobre segurança no desenvolvimento de sistemas? Vermelho, a disponibilização do serviço. Azul, a divulgação de informações. Amarelo, elevação de privilégios. Ou verde, o repúdio. O repúdio. Qual das opções não leva a pensar sobre segurança? Tá pegando não, é aí? Duas palavras para dificultar. Eu tenho 30 segundos e 8 respostas. 30 segundos e 8 respostas. 25 segundos e 8 respostas. Tá faltando 2. Tá faltando 2. 20 segundos que não mais. Opa, 20 segundos e 10 respostas. E 15 segundos e ainda tem 10 respostas. Falta 2, falta 2. E aí? 11 respostas e 5. 12. Mais alguém? Não, já foi. Vamos ver. Vamos ver como é que ficou a nossa brincadeira. Uma pessoa acertou, meu Deus. Uma. Vamos lá. Agora, boa pergunta. Olha aí, ó. O que é o refúgio, professor? Só teve... Por que a vermelha está certa, né? Mas vamos começar a comentar as erradas. Professor, por que a opção azul não me leva a pensar sobre segurança? Não me leva a pensar sobre segurança. Divulgação de informação, cara. Divulgação de informação confidencial. Você precisa proteger essa informação. Entendeu? Então, quando eu falei agora há pouco sobre classificação de informação, eu falei, existem as informações públicas que são de conhecimento geral, tanto para colaboradores como para pessoas externas à empresa, mesmo porque existem esse tipo de informação quando você fala de organizações que têm de prestar, contas com uma assembleia, com uma organização externa, como um CAD, que é de fiscalização, ou por causa de alguma legislação do meio, né, seja da esfera
federal, estadual, municipal, ou mesmo, como eu falei, para um grupo de pessoas que administra, né? Então existem as informações públicas. A informação privada é aquela que tem um cunho já privado a algumas responsabilidades, digamos assim. Então, se eu estou no setor de patrimônio, alguém que está lá no setor de almoxerifado não pode ter a visibilidade do patrimônio. Quem está lá no patrimônio não pode ter informações de transações, mesmo porque nem é do nicho de conhecimento dele. Então você segrega as informações dentro de responsabilidades, certo? Então, a divulgação de informações, sim, me leva a pensar em segurança. Aí tem o último nível que eu falei do confidencial, que ali é restrito a um número menor ainda de pessoas que normalmente estão em papéis gerenciais e ou estratégicos. O faturamento da empresa no ano, precisa todo mundo saber? Ou só o dono da empresa ou aquele grupo de administração? Sou o dono da empresa, até onde eu saiba. Por que, professor? O repúdio me leva a pensar em segurança. O que é repúdio? Foi feita a pergunta. O que é repúdio? É quando eu assumo a responsabilidade de alguma ação no sistema. Então, quando acontece o não repúdio, quer dizer que eu faço qualquer coisa no sistema e eu não me responsabilizo por isso. Então, quando você chega lá, vamos lá, estamos falando de sistemas de informação controlados. Então, você vai lá e deleta o cadastro de um cliente. Ou altera o número de conta de um cliente ou de um fornecedor. Lembra que eu falei? Você pode ter na tabelazinha lá o espaço responsável para armazenar a informação de quem criou e quem alterou e as datas de criação e alteração. Então, quando eu utilizo esse mecanismo, como é que o cara vai repudiar, tripudiar, digamos assim, vai negar que foi ele que fez, se está armazenado no sistema? Por exemplo, está aqui a base lá do cliente, tá? Dentro do cliente eu tenho as coluninhas aqui, ó, que fala sobre criação. Aí tem a pessoa que criou, tem a atualização e tem a pessoa que atualizou. Chegou o Walter lá, com raiva do chefe dele, ele tem um pouco mais de acesso, alterou um cadastro do fornecedor e, sei lá, alterou o endereço de entrega ou o endereço de cobrança de um determinado fornecedor. Isso impacta no processo interno? Com certeza. Se você vai mandar uma fatura para um determinado lugar ou uma entrega, ou vai buscar alguma coisa no fornecedor, um produto ou um serviço, se tiver errado, você não vai encontrar o quê? O fornecedor. Ah, professor, mas se for o mesmo cara que vai lá todo dia, nem precisa olhar. Sim. E se não for? Entendeu? Ah, é um processo automático. O computador não vai saber que alguém alterou de forma intencionalmente a causar um prejuízo. Então, se tiver lá, vai ser utilizado, né? Aí chegou lá, quem criou? Fulano. Aí qual foi essa data? 2009. Esse cadastro é um cliente antigo. Quem atualizou? Walter. Quando ele atualizou ontem, ele não pode repudiar que foi ele que fez a alteração, entendeu? Aí é uma ótima pergunta. Aí você aí existem aí, não um mecanismo computacional, né? Mas aí você vai investigar. Se o cara não estava na frente do computador dele, ele estava onde? Entendeu? Olha, boa prática em ambiente de informática não verbal, que ninguém lhe diz, mas que se você não fizer pode acabar causando isso aí. Saiu da frente do seu computador, o que é que você faz? Bloqueia, pô. É o óbvio.
eu trabalho no ambiente, eu sei que todo mundo ali é colaborador, mas quem vai adivinhar que alguém vai chegar lá e meter a mão no seu notebook e fazer alguma coisa no seu nome? Então, não tem como dizer, não tem como adivinhar. Eu trabalhei lá, eu sabia assim, todos os computadores. Assim, mas aí, se mais alguém soubesse que você sabia, na hora que acontecesse alguma coisa, quem é que iam dizer que foi? Não, só pode ter sido o Walter. Walter é quem sabe a senha de todo mundo. Chama-se bode expiatório. Entendeu? Então alguém faz alguma coisa e joga pra cima de você. Aí o fato de... E tem como provar, por exemplo, que alguém utilizou do seu cadastro, da sua senha, ou na sua máquina, né, que realizou alguma ação indevida. Desde que você possa provar onde você estava naquele horário, por exemplo. Ah, não fui eu, estava numa reunião. Ah, não fui eu, estava viajando, estava em casa. Ah, eu não bati o ponto nesse dia. Pode acontecer, você realmente não foi trabalhar, mas alguém tem acesso ao seu computador, alguém tem acesso às suas senhas. Não é uma coisa que a pessoa para pensar, mas se for bem orquestrado, tem como você evitar... você pensar direito, tem como fazer esse ataque direito. Mas, né, não estamos aqui para aprender esse tipo de coisa, né? Então vamos lá, repúdio. E a elevação de privilégio, professor, por que que ele me leva a pensar em segurança? Porque quanto maior o seu privilégio, maior o seu acesso. Quanto maior o seu acesso, mais estragos você é capaz de fazer. Estragos, entre aspas, né? Não que você vá fazer estrago, mas você é capaz de, se você tem maior privilégio, tu tem condições de alterar qualquer registro no sistema. Com grandes poderes ou com grandes responsabilidades que vêm os poderes, né? No caso de empresa, é o contrário, né? E a disponibilização de um serviço, não. A indisponibilidade de um serviço me leva a pensar em segurança. Professor, mas se a empresa ela fornece um serviço, aí ela é hackeada, o servidor é derrubado. Entendeu? A segurança não tem a ver, não? Tem tudo a ver. Porque ela fornece um serviço, se não pensar em segurança, mas de serviço, ele pode derrubar o servidor e acaba. Mas aí a segurança vai dizer assim, o que é que eu posso fazer para quando ficar indisponível? Ela pensa, quando cai, ela pensa que a segurança ela vai em três, ela foca em três aspectos: prevenção, detecção e correção. Então, aí não entraria a prevenção. Poderia. Reformule aí seu argumento. Não, porque ó, a resposta está certa, né? A disponibilidade de serviço, né? E a pessoa não é pensar em segurança, né? Essa resposta aqui. Então, nesse caso, a pessoa poderia pensar em segurança na prevenção de um ataque. Mas aí a prevenção é a prevenção de quê? Da indisponibilidade do serviço. Quando eu falo de disponibilização, a preocupação já não é da segurança. Se eu disponibilizo o serviço, aí pode ser da equipe de implementação ou de um terceiro que está servindo o serviço. Servindo o serviço. Eu pensei assim, porque se ela não fornecer serviço, aí tivesse alguma coisa que não tivesse seguro, aí poderia não fornecer esse serviço. E aí a gente chama de indisponibilização. Não, mas ficou, eu entendi o que você quis dizer e o porquê, né, que está ambíguo. Essa é a palavra. Boa noite, senhores, doutor Memória. Então vamos ver, né? Alguém acertou, foi só uma, mas eu compreendo a sua colocação. Sim, entendi o porquê de você não ter marcado essa opção. Lembre-se, eu fiz nas pressas. A ideia aqui é o quê? Do conhecimento. Mas bora ver quem foi que acertou. Alguém vai subir, alguém vai descer, ou vai ficar na parte de cima, né? Só tem 3 possibilidades aí. João Pedro subiu para 4. Então permanece Ícaro no primeiro ranking, seguido de Gabriel, Rodrigo Visco, João Pedro em sua nova posição e o Mário na quinta. Perfeito? Se vocês quiserem participar ainda, pode ativar. É esse código aqui embaixo, ó.
ele permite vocês entrarem, tá? Então, vou esperar vocês entrarem, viu? Rapidez, rapidez. A gente ainda tem tempo. Tem mais 2 perguntinhas. Basicamente. Hã? Conhecimento. Vocês querem mais o quê? Já tem uma atividade valendo ponto hoje. Hoje eu vou deixar lá no Google uma atividade que vale uns pontinhos, né? Pra gente direcionar para a primeira nota. Beleza? É 77247. É 772407. Porque tá aqui atrapalhando, né? Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Perfeito? Posso pra frente? Posso pra frente? Já. Lá vai, viu? Tá entrando ainda, tá entrando aí, ó. O dedo aqui, ó. Nós vamos entrar na próxima pergunta. Espero que esteja menos ambíguo. Vambora. Deu certo? Vamos pra frente, vamos pra frente. Next. Quiz. Qual das opções não é um padrão de design de código seguro? Vermelho. O acesso deve ser restrito apenas a usuários autenticados. Azul. Todas as chaves, senhas e certificados não precisam ser armazenados. Amarelo. Criptografia de arquivos devem ser implementadas. Ou verde. Os canais de comunicação devem ser criptografados. Qual das opções não é um padrão de design de código seguro? Eu tenho 36 segundos e 7 respostas. 7 respostas, 33 segundos e 7 respostas. Chegou, boa noite. 27 segundos e ainda tenho 7 respostas. 9 respostas. 23 segundos e 12 respostas. 20 e 14 respostas. Vamos embora. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Olha o tempo acabando. 15 segundos e 14 respostas. 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 15 respostas. Aí. Ximaria, agora sim, viu? Foi em peso. Agora sim. Deu certo. Agora foi bom. Tinha 12 pessoas no negócio. Tem 16 agora. Só melhora, cada segundo que passa. Então, professor, é um padrão de design de código o acesso ser restrito apenas a usuários autenticados? Com certeza. Você vai liberar o código da sua empresa, do seu software, para qualquer um meter a mão? Não faz sentido para mim. Aí você diz assim, mas professor, e as fábricas de software, professor? Aí é uma situação diferenciada, né? Por quê? O que são as fábricas de software? São outsourcing, ou seja, são terceirização, são terceirizações. Então, quando você trabalha com fábrica de software, existem as fábricas de softwares internas, para demandas internas e projetos da própria empresa, e tem as terceirizações para fábricas de software, onde você realmente joga as demandas para uma empresa terceira, né, para ela dar encaminhamento às manutenções. Mas qual é a diferença de eu deixar na mão de uma fábrica de software a deixar na mão de uma pessoa qualquer, como é, por exemplo, num GitHub da vida? Qual o propósito do GitHub? É você ter pessoas colaborando no desenvolvimento de algumas ferramentas. Então, o software livre, por exemplo, ele é uma sociedade de desenvolvedores, é uma comunidade, de desenvolvedores que buscam melhorar o desenvolvimento e a liberdade, né? Não ser restrito apenas a softwares
particulares, privados, tem que pagar por isso. Né? Então o software livre é uma cultura de liberdade para quem quer utilizar programas. Né? Bem como você pode pensar assim, não, mas como é que o cara vai ganhar dinheiro com software livre? Existe treinamento, existe as melhorias que podem ser realizadas, existem várias formas de se trabalhar com software livre mesmo. Né? O importante é ter a disseminação, digamos assim. Mas enfim, quando você tem lá você tem lá um Linux da vida, onde você tem a comunidade trabalhando em cima, tem sempre alguém, né, que está verificando, que está gerenciando as mudanças para que não entre qualquer coisa, para evitar principalmente a entrada de backdoors, né, que são portas dos fundos implantadas, são falhas implantadas pelos programadores com o intuito realmente de, num futuro não muito distante, poder ele próprio explorar aquela falha imputada que provavelmente só ele conhece, até que alguém mais explore, né? Mas a ideia, qual é a diferença desse cara que está lá contribuindo com esses projetos públicos para um outsourcing, uma terceirizada, uma fábrica de software terceirizada que vai trabalhar para uma empresa? Contrato. Né? Então qualquer coisa que aconteça está amarrado em contrato. Obviamente, os mecanismos de segurança que a gente falou lá são uma forma de controlar o acesso dos desenvolvedores. Então você pode ter o desenvolvimento também de software novo. O cara não precisa necessariamente pegar o seu software para desenvolver algo novo. Então ele pode realmente desenvolver uma solução e implantar a solução nova. Como pode dar manutenção também. Olha como eu disse, né? A gente confia, desconfiando e pondo isso em cláusulas de contrato para evitar maiores estragos, tá bom? Por que, professor? Cadê? Está claro aqui. Eu devo realizar a criptografia de arquivos, eu devo implementar essa criptografia com certeza, né? Não só de arquivos, como de assinaturas ou na comunicação via web, utilizando um certificado, um HTTPS da vida. Então, a criptografia ela tem ampla utilização, né, quando a gente fala de segurança, tanto na parte de software como na parte de infraestrutura. Tá? E é um padrão de código seguro os canais de comunicação serem criptografados? Com certeza. Né? Acabei de mencionar isso. A única coisa que não é o armazenamento de chaves, senhas e certificados. Né? Eles têm de ser armazenados, têm de ser protegidos. Acho que não? Porque senha eu fico confuso com isso. Porque quando eu fazer um pouco bem aqui, a gente vai não salvar a senha do usuário. A gente tinha um hash e tal, mas nunca foi passando o usuário. Isso aqui, eu fiquei entendendo como se salvasse a senha. Salvar a senha, entendi. Isso aqui não literalmente, porque todo mundo, na época a gente tinha um estagiário que pensava justamente isso. Mas se você salvasse literal, o cara não, beleza, mas eu entendi que em teoria você está salvando, mesmo que criptografado. Mas quando eu falo salvar, é no sentido de proteger. Porque num ambiente de informática, quantos sistemas não existem dentro de uma empresa de médio e grande porte? Vários, digamos assim. Cada um deles provavelmente tem uma senha para o seu banco, tem uma senha para um ambiente específico. E aí, realmente o cara vai ter que ter guardado aquilo na cabeça, entendeu? É nesse sentido aí, de armazenamento, de proteção, né? Mas do usuário para proteção. Isso, ó, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, a gente tem, eu conto aqui que eu altero pelo menos uns 3 sistemas diferentes. E esses 3 sistemas diferentes têm 3 ambientes para cada um deles, né? Desenvolvimento, homologação e produção. E cada um deles tem como são remotos, né? Tem um TNS diferente, tem as configurações de rede, né? Host, porta, nome de serviço, login e senha, que também tem esse controle de acesso. Então, cada um deles, eu sei de cabeça porque, enfim, eu trabalho com eles, mas eu tenho 3 só atualizo 3 softwares, só dou manutenção em 3.
Mas tem 16, pode ter 20, pode ter 30, e cada um deles pode ter as suas especificidades, e eu precisar, em algum momento, ou até mesmo, o cara saiu da empresa. Quem é que vai contar as senhas pro que vai ficar? Né? Então aquilo ali você tem que ter armazenado, guardadinho em documentação, ou em ambiente virtual em si, né? Em arquivo, código. E assegurar que ele esteja longe de acesso não autorizado, né? Entendeu? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Não? Então eu acredito que quase todo mundo acertou essa daqui, porque 3 ainda escorregaram sem querer o dedo no botão vermelho. Foram apertar o azul e fizeram assim, foi no vermelho. Tenho certeza que foi isso. Então bora ver como é que ficou o nosso ranking. Vamos lá. Olha aí, meu Deus. O Ícaro tá acertando tudo. Gabriel em segundo. Rodrigo Visco em terceiro. Mário sobe para a 5ª posição. E Leonardo para a 4ª e 5ª posição, né? Vocês estão meio desanimados. Isso é fome, eu tenho certeza. Não se preocupem. Ainda tem a última pergunta. Isso aqui, essa pergunta pode mudar toda a brincadeira. Mas vamos lá. Eu acho que não, aqui é configuração. Vamos ver então, né? Bora ver aqui. No final mostra só os 3 primeiros, né? O pódio é o primeiro, segundo e terceiro. Bora para a última pergunta então. Vamos para a última pergunta. Eu tenho certeza que o Ícaro pode errar ou ele pode acertar. Então tem 2 opções aí. Próximo! Quiz! Marque a opção que não condiz com uma boa prática de desenvolvimento orientado à segurança. Vermelho, não usar análise estática estrita. Azul, treine seus desenvolvedores para desenvolver um software seguro. Amarelo, colete e meça os defeitos e avalie suas práticas de desenvolvimento. Ou verde, faça uso de análise de tempo de execução. Eu tenho 38 segundos e 6 respostas. 35 e 8 respostas. Tá ligeiro. 30 segundos e 9 respostas. Tá. 23 segundos e 12 respostas. Vamos aqui, ó. Espera na resposta. 17 segundos e 12 respostas. 12 segundos e 12 respostas. Tá faltando 4 pessoas. 8 segundos e 13 respostas. Tic, tac, 5, 4, 3, 2, 1. 12 respostas. Olha. O cara não acreditou, não. O cara não acreditou. Mas foi. Bora descobrir o que é que... Vamos embora. Vamos saber o que foi que aconteceu, professor. O que foi que aconteceu, professor? Vamos lá, né? Por que não, professor? Porque a azul não estava correta. Porque eu preciso sim treinar meus desenvolvedores em técnicas e mecanismos e ferramentas que levem a um software seguro, que levem a produzir um software seguro. Então, tem boas práticas que você pode utilizar no seu dia a dia que você não precisa necessariamente nascer sabendo. Então, essas habilidades são o quê? Treináveis. Então, você passa por um treinamento e aí você aprende a utilizar ferramentas. Nem todo mundo usa Git, nem todo mundo precisa saber usar Git, mas o ideal é que no ambiente informático o cara use o Git, o cara faça comentários no seu código, ele saiba utilizar a ferramenta de comparação lá para fazer um QA no Git da vida ou um SVN, né? Existem outras ferramentas além dos Git da vida. Ele precisa saber que não se deve compartilhar senhas e códigos em si, pacotes de software.
via e-mail, isso não é uma boa prática. Se o cara quer utilizar um determinado recurso, ele precisa ter, antes de mais nada, permissão para fazê-lo. Em segundo lugar, ele precisa ter uma conta, um login, um acesso à ferramenta de versionamento e estar, né, cadastrado naquela árvore de mudanças de determinado projeto. Por quê? Porque só assim você vai conseguir rastrear as mudanças que ele faz. Só assim você vai saber que o serviço caiu, mas caiu por quê? Aí foi uma mudança recente. Se foi, vai estar em alguma ferramenta de monitoramento, uma aplicação de pacote de software. Não foi isso. Então a gente começa a analisar o quê? No serviço ponto a ponto. Existem outras ferramentas intermediárias. Aquilo ali foi atualizado recentemente. Será que foi será que foi uma variação em algum componente físico? Aconteceu algum problema nos componentes físicos em si? Então, o treinamento, né, vai ajudar você a aprender boas práticas para resolver esse tipo de problema. Diga. Na empresa que eu trabalhei, a própria empresa, ela tinha um sistema que mandava e-mails para vários setores, ela mesma mandava os e-mails tipo, suspeitos. Aí ela verificava se as pessoas abriam esse e-mail, porque a pessoa não podia abrir para e-mail suspeito. Entendeu? Aí se ela abrisse, aí depois a pessoa responsável lá era responsabilizada se houvesse exatamente, a pessoa era alguma falha de segurança. Porque tinha um sistema dentro da empresa, né? Está conectado naquela intranet, né? E aí a pessoa vai abrir e dar acesso ao sistema, entendeu? Até isso é. Aí você fala a coisa certa. Será que é para estar chegando no e-mail de intranet mensagem de spams? Não, né? Se é dentro da intranet, é restrito àquela empresa. Então, se está chegando spam, provavelmente já aconteceu um vazamento de informação. Que são o quê? Os e-mails dos colaboradores, por exemplo. Né? Por quê? Tem um serviço de e-mail enviando para algum lugar. Então, já é um dos problemas, né? Estar recebendo spam. Já aconteceu, onde eu trabalho foi até recente. É só chegar Boa noite. Começou a chegar uns e-mails esquisitos nem lembro agora, uma ferramenta até conhecida. E pessoas clicaram em abrir esse e-mail, inclusive, né? E aí, quando alguém pensou em falar no grupo do trabalho que tinha recebido, umas 10 pessoas já tinham clicado no e-mail, né? Então, isso daí prova, mais do que nunca, que mesmo você vivendo num mundo altamente virtualizado, altamente cheio de aplicativos, onde as pessoas sabem que, principalmente quem trabalha no ambiente de TI, que ataques de sistemas acontecem o tempo todo, o cara ainda clica no e-mail que ele tem certeza que não deveria estar ali, entendeu? Acontece, é desculpa. Fator humano é um dos primeiros aspectos que tem que ser tratado dentro da empresa. Para quê? Para evitar problemas, para evitar vazamento de informação, para evitar uma invasão indevida. Então, o fator humano é, digamos assim, tratado como um meio de treinamento e conscientização. Então, basta você ter um plano, né, um plano estratégico para ensinar o cara que ele não deve trazer o seu pendrive de casa que ele coloca na Xerox da faculdade. Tem que ensinar para o cara que ele não pode abrir e-mails suspeitos. Mas o que é um e-mail suspeito, professor? Você recebeu um e-mail de uma empresa que você nunca abriu um site, que você nunca comprou um serviço, nunca comprou um produto, é um dos primeiros indicativos. Na minha opinião, e é que eu estudo um pouco de segurança. Mas isso aí já é um pouco óbvio. Mas, se você está às vezes os meios de segurança protegem tanto você, que você desacredita que vai cair no golpe. Então, o fato de você estar na intranet faz você pensar, isso aqui é comum ter chegado na minha caixa de e-mail, por exemplo, né?
Fazer uso de análise em tempo de execução. Então, se o seu sistema está de alguma forma, né, com um processamento muito pesado e que aquilo ali não é rotina, digamos assim, porque existem sim programas concorrentes que eles são altamente onerosos para um processador, né, que realmente vão disparar o consumo excessivo de memória, de tempo de processamento. Mas como é que você sabe que em determinado momento aquilo ali está errado? Por meio das análises que você faz em tempo de execução. Então, o DBA que se cuide, ele tem noção de em que momento a minha produção está sendo mais acessada, em que momento do mês ou do dia aquele sistema está sendo mais utilizado. Em processo de fechamento, os usuários vão estar ali executando cada vez mais relatórios para poder fazer os batimentos da área para lançar no final do mês o balancete da empresa, por exemplo. E aí, cara, é muito subjetivo essa atividade aqui de análise em tempo de execução. Porque cada empresa vai ter o seu software. Cada empresa tem o seu acesso em determinado período do mês que vai executar mais. Então, mas tem que acontecer sim essas análises em tempo de execução. E coleta e medidas, né? Coletar e medir os defeitos e avaliar suas práticas de desenvolvimento. Então vamos lá. Estamos falando de gestão de mudanças. Gestão de mudanças, segurança e desenvolvimento. Então, se você está desenvolvendo e aconteceu de algum momento o pacote de software que você criou foi para homologação, foi homologado, chegou na produção e deu erro, por que deu erro? O fato dele ter dado um problema pode ter sido alguma coisa ali no meio do caminho, pode não ter sido você, pode ter sido um descuido de alguém que foi implantar o seu software, pegou uma versão velha. O fato de passar por e-mail, né, seria um desses problemas. Ou, como já aconteceu comigo, a gente até usa Git, mas na hora de enviar o pacote de software, é enviado via chamada. O cara baixa o meu pacote de software do chamada, aí quando ele chega na área de downloads, o que acontece? Quando o pacote está repetido, coloca cópia 1, cópia 2, e aí quando ele vai instalar, já aconteceu comigo, o cara instalou o quê? A cópia mais velha. E aqui não tem cópia na frente, a palavra cópia. Acontece. E aí, isso daí é o quê? O fator humano novamente agindo nas nossas vidas. Mas tem esse problema? Tem. Pode ter sido você que está num ambiente de homologação de desenvolvimento e o seu pacote de software utiliza um serviço externo, um web service externo. E esse web service pode nem ser de um terceiro, pode ser interno na empresa. Mas quando você passa de um ambiente de homologação para um ambiente de produção, o web service também vai estar em um ambiente de homologação. Então vai ter o mesmo web service aonde? Lá na produção. Entende? Isso aqui aconteceu comigo. Ambiente de desenvolvimento, homologação, produção. Um ambiente de desenvolvimento, ele é uma cópia da produção. Ambiente de homologação é uma cópia de produção. Se eu estou em produção, eu tenho o software X, o Y, o Z, eu tenho o web service K01, tenho uma integração aqui no meio. Todo o meu ambiente de produção ele é permeado por todos os softwares que são utilizados na empresa. Se eu preciso evoluir os desenvolvimentos da minha empresa, então esse ambiente tem que se repetir na homologação e tem que se repetir no desenvolvimento. Aí você desenvolve o seu programa lá,
desenvolveu o programa, essa aqui é a sua demanda 00100, 00100. Aí rodou bonitinho no dev. Aí você fez o quê? Levou para homologação. Aí na homologação tem um detalhe no seu programa aqui, no seu pacote, que era um link que era utilizado para chamar um web service específico que existe aqui no desenvolvimento. Quando chegou na homologação, que foi testar, ele tentou chamar quem? Desenvolvimento. Aí eu vou dizer um problema recorrente. Produção normalmente é um ambiente altamente priorizado. Existem privilégios aqui, deve ser o mais restrito possível. Mas quando a gente volta aqui, deve também é sinônimo, né? E de forma vulgar. Vou falar de forma vulgar. Sinônimo de terra de ninguém. Ou seja, todo mundo pode fazer tudo. Por quê? Se você é um desenvolvedor e você quer desenvolver uma solução, você tem que ter acesso amplo ao ambiente para você dar uma solução útil. Ah, professor, mas quando chegar na produção, ele não vai ter esse acesso para poder fazer aquilo. Não, mas ele vai passar por isso aqui, ó. Diga, gestão de quê? Mudança. Gestão de mudança. Na gestão de mudança, o cara vai explicar, olha, o meu desenvolvimento, eu fiz isso, mas para fazer isso aqui, eu precisei alterar um perfil de execução, um perfil de segurança, que aqui tem a ver com as responsabilidades de um determinado setor. Eu precisei chegar lá no servidor, né? E criei uma pastazinha lá e os arquivos de logs vão ficar armazenados lá toda vez que executar esse meu programa. Você vê que você fez uma modificação a nível lógico dentro da aplicação principal da empresa. Você criou uma automatização que vai dentro do arquivo físico do servidor e gera logs lá dentro. Isso tudo no seu bloco de código aqui. Se você for parar para pensar, aqui você tem que ter no mínimo um nível de administrador de sistema. Aqui você, além de você não, a pasta que você criou tem que ter permissões específicas de leitura e escrita. Para quê? Para um usuário específico. Porque nem todo mundo tem essa permissão aqui não. Por quê? Porque de repente você faz um código e você grava alguma coisa. Eu estou passando por isso hoje. Eu peguei uma demanda onde o cara faz uma consulta por ordens de compra. O que é uma ordem de compra? É uma atividade que qualquer empresa que necessite comprar material, produtos de fornecedores terceiros, ele cria, e aí ele gera uma fatura, ele tem que ser pago, etc. E aquela minha ordem de compra pode ter vários itens, e podem ser de fornecedores diferentes. Então, uma ordem de compra pode ter vários anexos, né, que são os comprovantes de pagamento. E aí eu tenho que fazer uma consulta que traz tudo aquilo ali, de OC, né, de ordem de compra, e baixar todos os anexos atrelados àquelas ordens de compra. No mundo ideal, eu só teria um anexo para cada ordem de compra e no máximo custaria 1 mega de armazenamento cada uma dessas, porque vem em formato PDF. E tem que estar numa qualidade boa. Para quê? Para poder ser analisado. Você poder reconhecer números, letras, etc. E aí você vê que eu tenho uma ordem de compra que tem 10 itens. Então uma ordem de compra vai ter pelo menos o quê? Diga 10 megas. 10 megas.
Aí eu fui fazer uma conta pequena, né? Vou pegar aqui no mês, 10 dias. Quantas ordens de compra vem em 10 dias? Aí chegou o número de 669 O6. Ordem de compra. No mundo ideal, se eu tivesse um anexo por ordem de compra, já dava quantos mega? 669. No mundo ideal, que só fosse 1 mega e que só tivesse um anexo. Mas se tiver 10 anexos, 3, 5, esse meu descarregamento de anexo pode chegar a uma categoria de gigabytes. E isso se eu considerar que o cara vai tirar 10 dias, mas tem usuário que chega, assim, eu quero baixar 3 meses de anexo de ordem de compra para eu poder fazer essa análise aqui. Pode ter, eu já vi usuário de todo tipo. Havia usuário retirar, inclusive em relatórios que não tinha esse propósito, tirar um ano inteiro de informação relacionada a algum setor. Então, imagina aí, você enche o espaço de memória do seu servidor, que você já está concorrendo com outras aplicações, tudo com um download de anexo que o cara colocou lá de 6 meses, por exemplo. Vai dar 500 gigas, 1 tera. O cara nem tem esse espaço para baixar no equipamento dele, mas ele pediu, entendeu? Então, quando ele tentou cancelar, ele não consegue, porque o programa não para no meio do caminho. Na tela, normalmente, não dá essa opção, né? Pelo menos não os webs. E aí... Não foi que eu parei? Estou dando exemplo até demais. Você... Ah, tá, não, a gente estava aqui nos ambientes. Você tem essa sua... Esse seu esquema aqui. Aí você leva para homologação. Só que na homologação eu consigo fazer a ligação de um software que está aqui com um que está no dev. Por que, professor, você consegue? Porque normalmente, quando você não consegue realizar uma tarefa no ambiente, que o ideal era consertar no ambiente de desenvolvimento, é possível você pedir assim, não, vamos levar esse teste para homologação, a gente resolve lá na homologação. Ah, mas eu preciso de determinados privilégios. Aí o que acontece? A solução era para quando? Ontem. E a solução envolve o quê? Dinheiro. Aí você escala para quem é decisão? Gerente. E o que é que o gerente faz? Pode dar acesso. Pode acontecer? Com certeza. E aí o seu software lá fez um acesso a um dispositivo lá no desenvolvimento. Aí o que é que você pensa? Puxa, deu certo, ó. Manda para produção? Manda para produção. Se isso aqui, ó, não for bem feito, vai chegar lá na produção, você não trocou a variável lá do ambiente para acessar o recurso do ambiente de produção, e ele vai fazer o que quando chegar aqui? Quebrar. O menor dos problemas vai ser ele não funcionar. Por quê? Porque ele pode também impactar em outros, diga, sistemas. Beleza? Dúvidas? Então, qualquer erro que eu venha a cometer, o ideal é registrar. Opa, deu esse problema aqui e foi por causa disso. Porque o erro pode acontecer. Diga. Mas qual é essa função da homologação? É um teste, né? Teste com o usuário. O desenvolvimento é onde você, como eu falei, é terra de ninguém, porque você faz o que é preciso e faz um teste unitário, certo? Um teste unitário, é um teste seu, você executando, você conhecendo os parâmetros, e isso aqui leva tempo também, conhecimento, né? Porque você precisa de um analista para explicar como fazer, etc. Num teste de homologação, aí você já faz um teste não só unitário, como integrado. Por quê? Você vai precisar do usuário, e o usuário ele não conhece os pormenores técnicos. Então, quando ele fizer o teste, a sua aplicação é para rodar de forma plena. E aquilo ali, ele se envolver outros sistemas ou parte dos sistemas que exigem outros privilégios, só você pode saber o que está acontecendo. O usuário que vai testar vai dizer assim, tá legal, show, rodou e apareceu na minha telinha
o relatório que eu pedi. Beleza. Só que por baixo ele nunca vai saber o que está acontecendo. Então o teste em homologação é um teste assistido por você, mas quem faz é um usuário, um analista de negócio, ou um analista de sistema, entendeu? A pessoa que vai usar. Na produção, tem um amigo meu que disse que nunca testou nada em dev nem em homologação, né? Só testou em produção, que é onde está valendo, né? Mas o ideal é que não seja assim, né? É exagero da parte dele, mas acontece quando você não tem uma gestão de mudança, né, apropriada. E os erros fazem parte da gestão de mudança, porque quando acontece, se você registrar, aí de repente tu sai, você é o gerente da informática. Seu desenvolvedor sênior mais experiente foi para outros desafios profissionais, digamos assim. Aí quem ficou? O Júnior. Ô Júnior, vem cá, Júnior, tem um problema. Rapaz, ó, em 2007 aconteceu algo parecido, ó, com isso aqui, e eu acho que está em documentação. Verifica lá na parte do fulano, que está lá no servidor, não vai ser assim, né? Pode acontecer também. Aí o cara vai lá, pega, obviamente quando está tudo documentado da forma correta, né? Ele vai saber onde está. Ele vai lá, pega o erro, isso aqui o cara resolveu assim. Pode ser causado por outro fator? Pode, tudo está sendo possível. Mas se for a mesma situação, ele já tem a documentação da solução. É diferente de você passar dias tentando resolver do que pegar a solução pronta e implementar em uma hora. Entendeu? Faz toda a diferença. Principalmente no ambiente de produção. Tá? Uma análise estática estrita, né? Então você pode considerar um teste unitário como uma análise estática estrita, ou análise de código em si, uma revisão de código como uma análise estática, uma análise parada, sem ser em tempo de execução. E estrita, você está analisando um bloco específico de código, suas entradas e saídas e o seu funcionamento. Então tem ferramentas para você fazer um teste unitário num programa por completo, numa função específica. Aí você pode analisar tipos de dados, o tipo de retorno, se o que está entrando certo está saindo certo, se o que está entrando errado vai dar uma saída também errada. Se o que sair certo, aí tem alguma coisa errada. Entendeu? E não é para entrar informação errada, é para sair certo. Tem que entrar certo para sair certo, e se entrar errado é para parar. Tá? Não tá. Porque aí você tem o quê? Uma falha. E a falha pode ser o quê? Explorada. Sacou? Dúvidas? Do cara memória? Não? Dúvidas? Não? É o ar-condicionado que é frio ou é a aula que é chata? Não. As duas coisas, né? Hã? Minha dúvida é quem é o vencedor. Vamos lá, né? Depois de tanto palestrar, que vocês perceberam que o que eu gosto de fazer é conversar e beber café, né? Essa foi a última. E vamos ver o ranking, né? Vamos ver quem foi que venceu. 9 pessoas acertaram e pode ser que a primeira posição mude. Olha o pódio. Em terceiro lugar, Mário. Vai, Mário. Em segundo lugar, Rodrigo Visco. E em primeiríssimo lugar, com 3.410 pontos, Jacob! Não estava conseguindo nem botar o nome no sistema, ó. O cara venceu, meu amigo. Parabéns. Vamos ver aqui. Existem outras estatísticas, né? Bora ver. Chamaram de quê? 7 horas já. 7? Não pode. Vocês adiantaram meu celular, foi? Não é, rapaz. Mudaram aqui, Léo. Bora lá. A prática leva à perfeição. Então, houve um acerto de 36% das questões por vocês. Quais foram as questões mais difíceis? As ambíguas, eu sei, as ambíguas. Mas bora lá, foi a número 3. Né, quando a gente fala sobre o que não te leva a pensar em segurança de sistemas.
não alguma coisa, já me buga a minha cabeça. Ah, tá. Eu vou evitar não fazer isso. Entendeu? Não fazer isso. Eu vou evitar. E, né, a segunda, né, que não é um obstáculo que pode aparecer na implementação segura de software. Perfeito, meus amigos. É isso aí. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho o full report aqui, mas aí a gente vai deixar para depois. Basicamente, o que eu mencionei aqui no nosso Kahoot, que era para ter terminado um pouco mais cedo, é o resto da nossa aula 1 que já está lá no sistema, né? Então, na semana que vem vai ter atividade hoje no Moodle para receber sexta-feira que vem, valendo ponto, beleza? Valendo pontinho, já contando para a primeira avaliação. Vai estar no Ava, exatamente. Beleza? Ainda não está, mas estará hoje. Saindo daqui é a primeira coisa que eu vou fazer. Tá certo? Deixa eu dar um F11 aqui para diminuir essa parada. Né? E é isso, a aula tá gravada também. Tem muita aula que eu